E aí, pessoal, tudo bom? Nesse momento, eu acredito que vocês já tenham visto a introdução, vocês já viram o que é o arranjo, o que é a combinação, e agora nós vamos entrar numa parte mais técnica, mais teórica, né? Resumindo tudo que vocês viram agora, toda essa parte aí de análise combinatória. Inclusive, eu devo dispor só esse pedacinho desse vídeo separado. Então, eu vou ter um vídeo grandão, né, que tem introdução, arranjo, combinação, este que eu estou falando agora para vocês, que na realidade é uma compilação de 4 vídeos num só, que é a aula 10. E eu vou também dispor esse vídeo aqui separado na hora que você quiser estudar, que você quiser só ver a teoria, para você não precisar assistir o resto. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem para trabalhar aqui e o que é que nós vamos ver de teoria. Então, eu tinha falado para vocês que a análise combinatória, eu vou escrever aqui o título, né? Que a análise combinatória nada mais é do que resolver problemas que envolvem contagem, tá certo? Inclusive, alguns autores chamam a análise combinatória de problemas de contagem. Então, eu vou escrever aqui como se eu estivesse na lousa aí fazendo um resumo para vocês. Nós vimos o seguinte: a maior parte dos problemas da análise combinatória você consegue resolver usando o princípio de contagem, a lógica e bom senso. Mas nem sempre o princípio de contagem é interessante. Às vezes ele fica difícil e às vezes ele pode enganar você conforme a resolução do problema. Então é interessante que a gente use também as fórmulas alternativas. Essas fórmulas, ela vem do que a gente chama de agrupamentos, tá? Agrupamentos. O que são esses agrupamentos? É o seguinte: quando você tem vários exercícios de análise combinatória, muitos, a maior parte deles dá para você separar em grupos. Então você tem assim os exercícios que mexem com cálculo aqui, que são todos os exercícios, ó, todos, e você consegue dividir mais ou menos esses exercícios em 3 grupos aqui, ó, que é das permutações, que trabalha com permutação, que trabalha com arranjos e que trabalha com combinações. Então, a maior parte dos exercícios que envolvem cálculo, em análise combinatória, dá para a gente agrupar em permutações, arranjos e combinações. Aqui vai fazer combinações. Vamos arrumar aqui, que senão fica feio. Vamos falar que eu não sei escrever. Tá aqui, ó, combinações. Certo? Muito bom. As permutações, nós já vimos. Nós já vimos o primeiro desses aqui, olha, que são as permutações. Nós vimos as permutações simples e com repetição. Tá? Simples e com repetição. Quando a gente fala em permutação simples, arranjo simples, combinação simples, aqui a gente fala assim, é quando não tem repetição, certo? Não tem repetição. Então, as permutações, nós já vimos isso aqui. Aqui você tem aqui as permutações, aqui ficou feio, que esbarrei aqui sem querer. Então, vamos colocar aqui, vamos escrever de novo. Ó. Permutação. Então, simples ou com repetição. Aí. Quando você não repete, a gente fala que é simples, né? Repetição. Aqui, às vezes, as letras não saem, vocês podem acreditar, estou escrevendo aqui, não sei porque às vezes não aparece. Então, eu vou colocando. Então, esse aqui é o nosso primeiro quadrinho, para você ter aí um resumo do que a gente trabalhou e que está trabalhando agora. Tá? Então, se você quiser anotar, se você quiser, sei lá, fotografar a tela, etc., para aqui agora, porque eu vou limpar. Tá? Eu vou dar uma sequência para isso aqui. Daqui a pouco eu vou limpar. Então vamos aqui subir um pouquinho mais e vamos ver o que nós vamos trabalhar agora. Então, o segundo deles seria o arranjo, os arranjos, né?
E depois, as combinações. As combinações. Aqui eu vou ver o arranjo simples e a chamada combinação também simples, tá? Ou seja, não tem repetição de elemento. Combinação simples, a gente praticamente não vê isso no ensino médio. É muito difícil eu ver isso daí trabalhar, uma coisa sofisticada, mais avançada. Em nenhum livro de ensino médio tem essas fórmulas, tá? O arranjo, quando tem a repetição, ele é a pura aplicação do princípio de contagem. Então, nós vamos trabalhar com um arranjo simples e a combinação simples. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou agora apagar isso aqui. Espero que vocês estejam anotando aí direitinho, né? Então, vamos lá. Na realidade, eu estou riscando. Apaguei tudo. Então, o primeiro dos agrupamentos que a gente vai ver dos novos é o que a gente chama de arranjo. O arranjo e a combinação, e a permutação também no caso, lembra sempre o seguinte: eu vou ter um conjunto, tá? Um conjunto só, tá? Não pode ser dois, não pode ser três, um conjunto. E desse conjunto eu vou tirar um subconjunto. Então, por exemplo, qual que foi o exemplo que eu usei para vocês para fazer a gravação das senhas? Eu falava assim, que ele queria formar uma senha, então ele tinha aqui, olha, estes algarismos, que na realidade são todos os algarismos que a gente tem à disposição para trabalhar. Então, um conjunto com 10 elementos, esse conjunto aqui tem 10 elementos, e desses 10 elementos, ele quer escolher 4, tá? Ele vai escolher 4 elementos. Ele vai escolher 4 elementos. Aqui, olha, eu não sei quais são os elementos que eu vou escolher, mas eu quero escolher 4 elementos. Então, veja, eu poderia resolver esses problemas por princípio de contagem? Poderia, mas eu estou falando nesse caso. Então, veja a diferença. Quando você usa a fórmula, você tira de um conjunto um subconjunto. Quando você trabalha o princípio de contagem, você vai vendo um por um. Então, vamos lá. Suponha, tá, que ele escolheu 2, 3, 4, 5. Você tem esses elementos. Então, aqui, olha, quando você tem isso aqui, olha, o conjuntão, de uma forma genérica, eu vou falar que ele tem N elementos. Tá certo? E eu vou selecionar uma quantidade P de elementos. Isso aí, alguns livros colocam K, etc. Né? Eu vou usar P porque a maioria põe P, a gente vai usar o P. Então, N é o total de elementos, P é o que eu vou selecionar. Então, como que eu vou escrever isso numa fórmula? Eu vou escrever da seguinte forma. Deixa eu levantar isso aqui. Eu vou falar assim, vou explicar a fórmula para vocês. Ó, um A de arranjo de N elementos PAP. Isso aqui é uma vírgula, tá? Então a gente lê assim: arranjo, que é o A, de N elementos PAP, tá certo? Vai ser igual a N fatorial, que é o total de elementos, dividido por P, desculpa, por N menos P fatorial. Aqui eu ia escrever isso errado. Por N menos P, isso aí vai dar um número fatorial. Daí a gente fecha essa fórmula. Tá? Então, esta aqui é a fórmula do que a gente chama de arranjo simples. Tá? Isso aqui é o arranjo simples. Você vai falar, não, mas é igualzinho o princípio de contagem. Depois que você inicia o cálculo, você não consegue nem diferenciar se a coisa era princípio de contagem ou se foi usado fórmula. A diferença é realmente no raciocínio. O princípio de contagem é 1 a 1 é quando eu estou trabalhando com grupos. Vamos levantar isso aqui? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Vou fazer até de outra cor aqui. O exemplo, ó. Então o exemplo que a gente vai dar é o exemplo da senha. Então ele tinha 10 algarismos distintos, né? Os 10 algarismos que é de 0 até 9, e queria criar uma senha
com 4 algarismos distintos. Também não pode ter repetição, porque senão o raciocínio é outro. Então, como que ficaria essa aplicação na fórmula? Você faria a seguinte coisa, deixa eu levantar isso aqui um pouquinho, não dá mais. Já está no máximo. Então, eu vou fazer assim, ó, arranjo de N, quem que é o N? É 10, que é o total, tá? Esse aqui é o N, ó. Esse aqui é o N, esse aqui é o P. Então, 10, 4 a 4. Então, isso aqui seria assim. A gente lê arranjo de 10, 4 a 4. Então, a gente lê daqui para cá, ó. Arranjo, que é a letra A, vou até, ó, arranjo de 10, ó, de 10, 4 a 4. Então, você vai ter o quê? 10 fatorial dividido por, aqui embaixo você vai fazer 10 menos 4 fatorial. Veja que está dentro do parênteses, então a conta não tem a ver com o fatorial aqui do fundo. Então vai ficar 10 fatorial, 10 menos 4 tem dado 6. Aí você já aprendeu nas outras aulas como é que você faz a simplificação quando você tem um fatorial. Tá? Vocês já aprenderam isso. Então você vai ter assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Como eu quero simplificar com o de baixo, daí eu paro no 6 e coloco aqui o fatorial sobre 6 fatorial. Daí o que eu faço? Simplifico esse com esse, vai sobrar, tá? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, você vai ter essa conta, vai dar 5.040, tá certo? Então eu vou chegar na seguinte conclusão, nesse caso, que o arranjo de 10, 4 a 4, ou seja, se num conjunto de 10 eu tiver que escolher 4 elementos, aonde a ordem é importante, tá? Você vai ter 5.040, tudo bem? Vamos dar uma pausinha aí, anota esse negócio que eu vou limpar de novo essa luzinha. Olha lá, de novo nós limpamos a luzinha. Vou baixar isso aqui, para a gente poder trabalhar mais. Então vamos colocar o resuminho aqui? Vamos lá. Então eu vou ter assim, eu acabei fazendo bobagem aqui, vamos voltar para cá. Então assim, ó, arranjo simples aqui, ó. Tá? É o que a gente fala arranjo, vai. A maioria dos livros só falam até arranjo. Então assim, ó, A de arranjo de N elementos, que é o total, separados P a P. Então a gente lê assim, arranjo, ó, arranjo aqui, arranjo de N P a P, certo? Igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Essa é a fórmula do arranjo. Precisa anotar isso aí para não esquecer. O que é muito importante? Ó, muito importante. Vou escrever até de outra cor, ó. A ordem dos elementos que você seleciona tá? Dos elementos é importante. Ela é não só importante, desculpa, ela é vital para o exercício, tá? Ou seja, quando eu vou fazer uma senha, se eu escolho a senha 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1, é absolutamente diferente. Então, voltando lá para o exemplo da senha. Eu tinha um arranjo, eu tinha um arranjo de 10,
4 a 4, é assim que se fala. Então, eu tenho 10 fatorial. Aqui embaixo, posso fazer direto, ó. 10 menos 4 fatorial, que é 6. Então, eu tenho 10 fatorial vezes 6 fatorial. Já simplificando, é 10 vezes 8 vezes 9 vezes 7. Então, arranjo de 10, 4 a 4, nada mais é do que 5.040, que é o resultado dessa multiplicação. Agora, poderia fazer aquele problema das senhas? Então, vamos fazer aqui uma observação. Ó, pelo princípio fundamental da contagem. Poderia ser feito? Poderia, só que eu tinha que pensar um por um. Então, eu pensaria assim, ó, a senha tem que ter o quê? 4 algarismos. Você tem 10 algarismos no total. Então, quantos algarismos você poderia escolher para estar aqui no começo? Tá? Exatamente 10. Deixa eu limpar aqui. Exatamente 10, porque senha pode começar com 0, tá? Senha não tem problema algum começar com 0. Deixa eu limpar. Então, você tem aqui, ó, 10 possibilidades vezes, aqui na segunda casa, qualquer coisa que não seja a primeira, aqui na terceira, qualquer coisa que não seja a primeira, a segunda, aqui na quarta casa tem que ser diferente de todo o resto. Fazendo essa multiplicação, dá 5.040. Então, vocês vejam que a parte final dos exercícios, se olhar só o cálculo, é praticamente igual. O que mudou? O raciocínio. Aqui, no arranjo, eu tinha um conjunto com 10 elementos, onde eu estava escolhendo 4. Então, eu estava pensando em conjunto, estava pensando em grupos. Aqui no princípio fundamental da contagem, eu tive que pensar um por um. Quem ia ficar no primeiro, quem ia ficar no segundo, quem ia ficar no terceiro, quem ia ficar no quarto. Tá certo? Espero que tenham entendido. Então, no arranjo, é muito importante a ordem. Tá? Como que eu vou saber? Lendo o enunciado. Então, como que você faz? Escolhe, por exemplo, os 4 elementos. Deu um resultado? Deu. Mistura esses elementos. Ficou a mesma coisa? Não ficou. São coisas diferentes. Estou diante do arranjo. Se eu misturar ficar igual, combinação. Tá certo? É combinação. Eu vou até dar um exemplo que pode ter as duas coisas assim bem sutil. Tá bom? Faz essas anotações que eu vou limpar esse negócio. Damos uma limpada. Agora vamos para o outro. Agrupamento, que é o último deles, que é das combinações. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, combinação. Da combinação, pessoal, eu vou fazer um exemplo explicando, tá? Um exemplo explicando. Daí depois eu vou já partir para a fórmula. Tá? Que não precisa fazer isso aí toda hora, que senão complica a vida. Viu uma vez, entendeu, provou que é verdade, beleza, usa a fórmula. Então, vamos supor que eu vou dar o exemplo do suco. Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente daquele que eu coloquei. Lá eu tinha 5 sucos, né? E escolhia 2. Aqui eu vou fazer escolhendo 2 e escolhendo 3. Vamos fazer igualzinho aquele lá, vai? Depois eu faço outro. Então, o suco, como que era o problema? Eu tinha 5 sabores. Ó, 5 sabores é o meu conjuntão. E eu quero escolher 2 sabores. Ó, então, de 5, eu quero escolher 2. Foi o que eu fiz lá na cozinha, lembra? Então, o que acontece? Se você for pensar pelo princípio de contagem, você vai ter assim, o primeiro sabor tem os 5 possibilidades, não vou colocar 2 vezes a mesma coisa, são 2 e 5 que eu escolher, 5 vezes 4, 20. Só que a gente falava que isso estava errado. Por que está errado? Porque quando você coloca aqui, como você pode entrar 5 sabores aqui e 4, nesse meio dessa confusão, se você fizesse no tapa um por um, você teria assim morango e goiaba, e você teria uma situação que você teria goiaba e morango. Então isso aí teria situações de repetição. Tá? Ah, mas eu não acredito. Você pode até ter o trabalho e fazer. Ó. Uma vez na vida a gente faz isso. Ó. Então vamos colocar aqui os sabores. Você tinha assim, ó, morango, goiaba, abacaxi, maracujá. Então aqui eu vou colocar MA de maracujá, aqui MO de morango.
e o outro era acerola. Acho que eu vou colocar aqui, ó, AC. Se não me fala, era isso. Então você tinha aqui, ó, um sabor, 2, 3, 4, 5. Se eu juntar 2 a 2 pelo princípio de contagem, tá? O que aconteceria? Você teria assim, ó, morango e goiaba. Só que tem que ter paciência. Morango e abacaxi, morango e maracujá, morango. Quem gosta de fazer isso aqui no tapa é uma felicidade, né? Fica um ano para fazer um exercício. E acerola. Ou você poderia ter agora, ó, goiaba e morango, goiaba e abacaxi. Goiaba com goiaba não pode. Goiaba e maracujá, goiaba e acerola. Paciência. Agora, abacaxi e morango, abacaxi e goiaba, abacaxi com abacaxi não pode, abacaxi maracujá, abacaxi e acerola. Se pudesse repetir 2 vezes o mesmo suco, daí você tem que somar no final as 5 repetições. Agora está faltando o quê? Ah, maracujá e morango, maracujá e goiaba, maracujá e abacaxi. Já estava calhando a letra. Maracujá e acerola. Por último aqui, vamos lá. Acerola e morango, acerola e goiaba, acerola e abacaxi, acerola e maracujá. Então aqui eu tenho todas as misturas possíveis. Indiscutível, porque eu fiz uma por uma. Tá? Então esse aqui não dá nem para a gente discutir muito. Ó. Fiz uma por uma, deu exatamente 5 vezes 4, 20, conforme falou o princípio de contagem. Então, se a ordem fosse importante, nós estaríamos nessa situação diante do quê? De um arranjo. Como eu vou analisar agora, com calma, vou mudar até de cor, para vocês verem, olha só que interessante que acontece. Morango e goiaba aqui no começo. Goiaba e morango. Vou fazer um X porque é a mesma coisa. Tá certo? Então, ó, esse aqui, ó, tem igual. Agora, morango e abacaxi. Abacaxi e morango é a mesma coisa. Então, vamos cortar. Porque vai bater, meu amigo. Vai colocar no suco, vai bater, vai ficar uma coisa só. Você vai tomar. Nenhum especialista mundial em suco, em provar suco, vai conseguir provar e falar: não, aqui o cara colocou primeiro a goiaba, depois colocou o morango. Ah, não, aqui ele fez diferente. Não dá, né? Não dá. Então é a mesma coisa. Então aqui, ó, morango e maracujá. E aqui maracujá e morango. Olha só, vamos cortar esse cara aqui. Aqui, ó, morango e acerola. E aqui acerola e morango. Vamos cortar esse cara? Vamos. Vamos pro lado agora. Aqui, ó. Goiaba e acerola. Vamos cortar aqui acerola e goiaba. Depois, goiaba e maracujá. Vamos cortar aqui onde que tá maracujá e goiaba, aqui embaixo. Ó, goiaba e acerola. Então aqui você teria acerola e goiaba. Corta aqui. Vamos pro do lado. Abacaxi e maracujá. Cortamos o maracujá e abacaxi. Abacaxi e acerola. Cortamos a acerola e o abacaxi. Sobrou o que aqui agora? Ó? Maracujá e acerola, corta esse. Então, dos 20 que nós tínhamos, vão sobrar apenas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O que quer dizer isso? Metade. Por quê? Olha a lógica. Se eu tenho 20 possibilidades, mais morango e goiaba, goiaba e morango é a mesma coisa, eu tenho coisas duplicadas. Então eu peguei essas 20 possibilidades que eu tinha e dividi por 2, porque são os repetidos, e vai dar 10. Tá certo? Se eu tivesse selecionado 3, tá? 3. Olha só, se fossem 3, eu iria fazer assim, olha, são 5 vezes 4 vezes 3. Daí eu dividi por quanto isso aqui? Por 2? Não.
Não, porque quando eu estivesse selecionando 3 frutas, ó, frutas ABC, eu precisaria ver o seguinte: se eu permutasse elas, ó, 3 fatorial daria 6, eu teria que dividir isso aqui por 6, que é justamente a quantidade repetida. Então eu teria que fazer primeiro a princípio de contagem, depois pensar como seria a repetição, para depois dividir. Nossa, ficou muito confuso. Fica mesmo. Então vamos facilitar a vida. Vamos facilitar a vida. Esse exemplo é só para você entender, tá certo? Então eu comecei aqui, olha, aqui nessa parte inicial, opa, aqui ó, falando do suco, da combinação, etc. Agora deu uma travadinha esse negócio, agora ficou bom. Então, para você entender. Então, para resumir agora a combinação, entendeu que a combinação pode ser complicada? Porque se eu faço pelo princípio de contagem, eu preciso lembrar de dividir pela quantidade de repetições que não valem, tá? Aquilo que é igual, aquilo que se repete. Confusão, confusão. Então, vamos resumir isso aí. Dá uma limpadinha no quadro, vai tudo embora. Tchau. Vamos voltar para cá, vamos voltar para cá. Resuminho da combinação. Então, vamos lá. Combinações. Então, eu queria aqui, ó, combinação simples. Olha lá, já lembraram do meu relógio, não? Tá tocando porque ele toca de hora em hora. Daí canta o passarinho, né? Então, ó, combinação simples. Vamos lá. Então, vai ter assim, um C de combinação. N, que é o total, e P, a quantidade de elementos que eu estou selecionando. Então, N é o total, P é a quantidade de elementos que eu estou selecionando. Vamos escrever isso para vocês não esquecerem? Vamos lá. Aqui, ó, N é o total de elementos e P é o que eu estou selecionando. É a sua seleção aqui, ó. É o que você seleciona. Tá? O total é a quantidade que você seleciona. Vou até apagar isso aqui, só para você ter essa noção, para não ficar feio. Se você quiser, você anota no seu caderno, né? Você faz a anotação que você quiser. Voltando para cá. Então, isso aqui vai ser igual N fatorial. Olha aqui o arranjo. N menos P fatorial. Essa fórmula aqui seria do arranjo. Só que o arranjo dá mais coisas, porque no arranjo vale a situação em que a ordem é trocada. Vale. Na permutação não vale. Então eu preciso dividir por essa repetição. Então o que eu coloco a mais? Esse pezinho fatorial. Tá? Então a diferença da fórmula da combinação para o arranjo é justamente esse P fatorial, tá? Esse P fatorial. Só para lembrar, olha, eu vou até colocar aqui, vou apagar, tá? Mas vou colocar só para você ver. O arranjo de NPAP, ó, é N fatorial sobre N menos P fatorial. Se você for ver a diferença, olha aqui, é um Pzinho a mais que ele vai colocar aqui, ó, que é para você dividir por essa parte, tá bom? Vou apagar aqui para não dar bobagem. O que a gente tem colocado importante como observação? Não entendi. Vamos lá? O que é que precisa colocar? Ah, muito bom. Importante. Hoje eu estou engraçadinho, né? Tô cansado. Importante. Vamos lá. Nas combinações, ó. Nas combinações, a ordem dos elementos, a ordem dos elementos, ó, eu acho que dá para ver se não, né? Não, vamos levantar esse troço aqui, não é importante. Então a ordem não é importante. Eu tenho uma de relógio, agora meu outro relógio que toca também de hora em hora. Só que esse dá o gonguinho aí, você precisa ficar contando.
tá? Então aqui você vai ter o seguinte, eu não vou editar isso aí, porque o bacana é ficar ao vivo mesmo, né? Então aqui, ó, combinação, arranjo, no arranjo a ordem é importante, na combinação a ordem não é importante, tá certo? A ordem não é importante. Às vezes a diferença é sutil. Então você precisa pensar se isso daí é importante ou não. Eu vou dar um exemplo agora para vocês das duas situações, tá? Anota isso daí e não esquece de sempre que você achar necessário dar uma pausinha e anotar. Tudo bem? Vamos apagar esse negócio agora. Eu vou fazer um resumão desses dois casos com um exemplo bem interessante. Então vamos supor aqui, eu vou até anotar direitinho, deixa eu baixar só esse negócio. Muito bom. Então vamos supor assim, olha, um exemplo desses dois casos, bem sutis, tá certo? Então eu vou colocar assim, olha, vamos supor que eu tenho 30 alunos numa classe, alunos, alunas, tanto escrever aqui, né? Alunos, alunas aí. Então eu vou escolher, nesse caso, três pessoas, tá? Três pessoas. Sendo que a primeira pessoa a ser escolhida, ela vai ser, eu vou formar um grupo, ela vai ser a coordenadora do grupo. A coordenadora do grupo. A segunda pessoa que eu vou escolher, ela vai ser, o que eu vou sortear, tanto faz, ela vai ser a relatora. A relatora do grupo. E a terceira pessoa que eu vou escolher, ela vai ser, já tem o coordenador, já tem o relator, ela vai ser o quê? O que ela pode fazer nesse grupo? Ela vai ser a responsável por relatar, já está aqui, coordenadora, ela vai ser, aqui não vai fazer nada, ela vai ficar olhando, estou brincando. Ela vai ser a conferente, ela vai conferir. Conferente. É que eu tinha pensado em duas coisas aqui, daí mudei de ideia agora que eu estou escrevendo. Não é que eu não planejei, não. É porque eu mudei. Então, veja só. Eu tenho 30 pessoas, eu vou escolher fazer pelas formas. Vou escolher três. Tá vendo? Ó, eu tenho 30 aqui, deixa eu mudar de cor, né? Para vocês verem. Ó, eu tenho 30 e vou escolher três. Agora, será que é arranjo ou será que é combinação? Vamos pensar. Eu vou escolher a pessoa a pessoa B e a pessoa C. Então, se eu escolher A, B, C, a primeira pessoa que vai ser escolhida, que é o A, ela vai ser a coordenadora. A segunda pessoa, que é o B, ela vai ser a relatora. E a terceira pessoa vai ser a conferente. Se eu sorteasse ao contrário, C, B, A, seria a mesma coisa? Não, não. Completamente diferente. A primeira pessoa que era coordenadora vai ser a C, não é mais o A. A segunda vai ser a relatora, continua sendo B, mas a terceira mudou. Então mudou a formação do grupo. São as mesmas pessoas, mas com funções diferentes. Então, na prática, é diferente. Seria a mesma coisa se eu chegasse na classe de vocês com 30, 31 alunos, falasse, olha, eu vou sortear duas pessoas, tá bom? A primeira pessoa que eu sortear pode pegar o material, está dispensada, vai para casa. Ó, que beleza. A segunda pessoa que eu sortear vai fazer 40 flexões lá fora enquanto a gente vai ficar do lado dando risada. Se eu mudar a ordem é a mesma coisa? Não. Porque a primeira sorteada foi para casa, a segunda se ferrou. Se eu trocasse de posição, as coisas mudariam completamente. Isso daí, eu tinha um professor até que falava que isso daí era, na época da faculdade, que era que nem andar de carona na moto. Você tem o indivíduo que senta na frente que pilota a moto, e o de trás que não faz nada, fica lá só segurando para não cair da moto, né? Se trocar posição, muda tudo. Quer dizer, o cara que vai na frente precisa saber pilotar a moto, o de trás não precisa. Se trocar, muda completamente. Então é importante a ordem. Então eu estou diante do quê? De um arranjo. De um arranjo aqui, ó. Ó. De um arranjo. Tá certo? Um arranjo de 30, 3 a 3
você vai ter a seguinte coisa. Você vai pegar o 30, né? Vai arranjar 3 a 3, vai dar um resultado bem grande isso aí. Isso aí é normal, tá? Você, de repente usa a calculadora, a hora que for fazer, porque isso aqui vai ser 30 fatorial sobre 30 menos 3 dá 27. Já estou aplicando a fórmula direta, ó, para você já ir acostumando, né? Ó, esse 27 aqui foi o resultado de 30 menos 3. Então, isso aqui vai dar 30 vezes 29 vezes 28. O 27 fatorial que vai vir depois, a gente vai simplificar com o de baixo. Tá? Esse cálculo vai dar um número grande, tá? Não tem jeito. Isso aqui vai dar exatamente 24.360. Ou seja, é uma quantidade enorme de pessoas, de grupos que eu posso formar. Então, veja que eu tinha 30 alunos, tinha que escolher 3. E eu dei funções para cada pessoa que eu escolhi. Vamos fazer um problema parecido? Vamos lá. Então, vamos supor agora que eu tenho a seguinte coisa. Tá? Vamos supor agora que eu tenho a seguinte coisa. Deixa eu escrever aqui, ó. Um segundo exemplo. Eu simplesmente falo assim, olha, eu tenho 30 pessoas na classe, eu vou sortear 3. Tá? Eu vou sortear 3 pessoas, e essas 3 pessoas eu estou sorteando porque eu vou dar um brinde para elas. Tá? Eu tenho 3 brindes iguais, vamos supor, ganhei um livro lá interessante, tenho 3 livros iguais na minha mão, todo mundo na classe quer aqueles livros, então eu vou sortear 3 livros iguais para 3 pessoas numa classe com 30. A ordem que eu faço o sorteio muda? Não. Tá? Então eu vou sortear aqui, ó. Eu vou sortear 3 livros. Opa, ficou feio aqui. Vou apagar isso aqui. Eu vou sortear os 3 livros para 3 pessoas e 3 livros iguais. Agora, eu pergunto para vocês, vamos pensar na prática. Se eu sortear a pessoa A, B e C, tá? Quem ganhou os livros no sorteio? Tá? O A, o B e o C. Ou se eu falar assim, quem ganhou os livros? O C, o B e o A. Muda alguma coisa? Não, muda nada. Não muda nada. Então, se eu falar que no sorteio aí dava 24.360 que era do arranjo, é mentira. Vai dar bem menos. Porque cada grupinho desses de 3 aqui que repete são iguais, não muda nada. Então, no primeiro exemplo, esse aqui de cima, eu falei o quê? Vou sortear 3, mas dei funções para as 3. Dei qualidade. Eu falei, a primeira vai ser isso, a segunda vai ser isso, a terceira vai ser isso. Se eu mudar a ordem, eu mudo as funções, muda a história. É como se eu chegasse aqui, por exemplo, no meu condomínio, falasse assim, ó, nós vamos fazer uma eleição, tem 10 candidatos. O primeiro sorteado vai ser o síndico. O primeiro eleito vai ser o síndico. O segundo eleito vai ser o vice-síndico. Tá? Existe diferença aí? Existe, lógico. Porque eu vou estar fazendo o quê? O primeiro selecionado vai ser o síndico, o segundo vai ser o vice. Então, se eu mudar a ordem desses 2 caras, é completamente diferente. Eu estou diante de um arranjo nesses 10 candidatos. Agora, se eu falar assim, ó, 10 candidatos, eu vou escolher 2 conselheiros financeiros, que vão fazer exatamente a mesma coisa. Então, tanto faz sortear o B ou o A. Então, é muito sutil isso. Então, aqui eu vou estar diante de uma combinação de 30 elementos, 3 a 3. Olha como vai dar menos. Porque isso aqui vai dar, ó, 30 fatorial, tá? Vou repetir esse 3 aqui, ó. 3 fatorial, vezes... Aí eu faço 30 menos 3, que dá 27. Estou aplicando diretamente a fórmula. Daí eu vou fazer o quê? Isso aqui vai dar 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial. Então, 27 fatorial com 27 fatorial já era, eu posso cancelar. Agora, deixa eu mudar de cor. Esse 30 fatorial, tá? Esse 30 fatorial, desculpa, aqui 30, esse 3 fatorial aqui, ó, eu vou colocar aqui, só que não tem mais como simplificar. Então, ou a gente calcula ou abre esse daí, tá? Ou a gente calculando ou abre. O que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2
vezes 1. Não teria nem necessidade de colocar esse 1, mas só para ilustrar. Tá? Então, um deles, o 27, a gente simplifica. Agora, o 3 não dá para fazer isso. Agora, você faz o quê? Dá uma simplificada aí, seja o que Deus quiser, né? Por exemplo, o 28 com 2, eu posso dividir aí e simplificar, né? 28 por 2 dá 14. E o 29 dá para você dividir por 3, ou não? Não dá, né? Porque 29 é 9 mais 2 dá 11, não é divisível por 3. Mas o 30 dá, ó. Então a gente cancela o 30 com esse aqui, fica 10 esse cara aqui. Então sobrou o quê? 10 vezes 29 vezes 14. Fazendo essa conta aí vai dar 4.060, tá? Então na realidade eu calculei 30, uma combinação de 30 elementos, 3 a 3. Essa conta toda, ó, 30 combinados 3 a 3 vai dar o quê? 4.060. Tudo bem? Tá indo bem, né? Isso aí. Se demorar um pouco, pessoal, não tem problema. Dá pausa, separa-se depois, sem estresse aí. O importante é a gente ter isso aí bem detalhado. Eu acho que está ficando bem interessante, bem detalhado. Sem falsa modéstia, né? Mas tá muito bom. Então vamos lá, eu vou dar a nota aí, tá? Vou limpar esse negócio. 1, 2, 3, bum, acabou. Foi limpo. Vamos resumir isso aí? Então vamos lá. Fazer aí o resumão. Então, análise combinatória, você vai ter o quê? Ó, em termos de fórmula. O principal é isso aqui, né? Você tem outras coisas, né? Tem o princípio fundamental de contagem. Você tem o princípio fundamental de contagem, ó, que serve para quase tudo, exercícios de lógica. Depois você tem assim, agrupamentos. Quais são os agrupamentos? São as permutações, ó. Permutação simples. O que é a permutação simples? A formulazinha, vai ser assim, ó. Permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial. Tá? Permutação com repetição. Permutação com repetição. Paciência que vai escrevendo. Então, você vai ter assim, olha, permutação de n elementos, aqui a quantidade de vezes que o elemento aparece repetido. Tá? Vai ser n fatorial dividido pelo fatorial de todos eles multiplicados. Tá? Então, isso aqui é a permutação com repetição. Aí você tem aqui, depois, deixa eu subir um pouquinho esse negócio. Você vai ter depois o quê? Arranjo simples, que é o arranjo mesmo, né? Tem livro que nem fala nem simples, já fala direto arranjo. Que é assim, ó, arranjo de n elementos P a P, ou seja, de n eu vou selecionar P, é n fatorial sobre n menos P fatorial. Ok? E vamos fazer um quadrinho aqui em volta, ficou feio, mas dá para ver. E a combinação simples. Então, a combinação de n, que é o total, P é o que eu vou selecionar, n fatorial, ó, é praticamente a fórmula do arranjo até aqui, ó. N menos P fatorial, tá vendo? Ó? Igualzinho a fórmula do arranjo. Daí eu coloco esse Pzinho na frente aqui, ó, sobre P fatorial. Daí eu venho aqui e fecho o quadro, tá certo? Então, esse é um resumo das fórmulas principais para você poder usar. Tá? Tem que ser com fatorial, tem que lembrar permutação. Eu sempre ligo. Qual que é o problema clássico da permutação? Se alguém perguntar para você, qual que é o problema clássico? Para você dar um exemplo.
A permutação, problema clássico aqui é dos anagramas, tá? Normalmente o problema de anagramas estão voltados para esse. O arranjo, normalmente é o problema da senha, porque a ordem da senha é muito importante. E aqui a combinação é o glorioso suco, né? Se eu bater uma coisa com outra coisa, tanto faz a mesma coisa, tá bom? Para você não esquecer. Eu acho que está bem detalhado, dá muito bom. Vou fazer um último exemplinho aí, paciência, dá uma notadinha aí, eu vou dar uma limpada e a gente termina. Tá certo? Uma coisa que não pode fazer, que a gente às vezes precisa tomar muito cuidado para entender, é o seguinte: tem horas que o princípio de contagem, como eu falei, ele é o pai de todos, né? Dá para fazer quase tudo. E essas formas são específicas. Suponha que eu tenha a seguinte coisa, tá? Suponha que eu tenha a seguinte coisa. Um exemplo aqui para você tomar cuidado. 2 exemplos, quer dizer, pra você tomar um certo cuidado aqui. Vamos supor que eu tenha 4 cartas, que são 4 reis. E eu quero selecionar 2 reis, tá? Então eu tenho 4 reis. Quais são os 4 reis? Paus, espada, copas e ouros. Depois eu vou falar isso aí para você, quem tem que saber um pouquinho disso, viu? Por causa dos problemas de probabilidade. Mas num baralho você tem 4 naipes diferentes, 4 figuras diferentes. Eu quero selecionar 2. Então o conjunto dos reis é um conjunto só dentro do baralho. Tá? Eu consigo separar 4 cartas que tenha cada uma delas um rei, né? Que é o rei 1, rei 2, rei 3, rei 4, que é copas, paus, espadas e eu quero selecionar 2 cartas, né, de reis que eu não sei quem são, tá? Então aqui veja só, eu estou diante de uma combinação, tá certo? Eu vou estar diante de uma combinação ou de um arranjo, depende. Porque quando que seria uma combinação? De 4 reis quero escolher 2, beleza, ordem não é importante, combinação. Eu tenho 4 reis, quero escolher 2, mas vai ter que ter uma ordem, porque o primeiro que eu vou escolher vai ficar com o jogador A, o segundo vai ficar com o jogador B, porque eu estou distribuindo as cartas, por exemplo, sei lá, uma brincadeira que a ordem é importante naquele jogo, vai depender do enunciado. Então, se arranja uma combinação, aí não vai fazer diferença, porque eu quero mostrar o seguinte, é que eu tenho um conjunto e vou ter um subconjunto desse, tá certo? Agora, uma situação semelhante pode dar erro. Vamos supor agora que eu tenha 4 reis, tá? E eu tenho 4 rainhas, ou 4 damas, né? Como que fala no baralho? Rainha ou dama? Eu não sei. Eu vou colocar aqui rainha. Tem gente que fala rainha, tem gente que fala dama. Então eu tenho aqui 4 reis e 4 rainhas, tá certo? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero uma carta que seja rei e a outra carta que seja rainha, tá? E a outra carta tem que ser rainha. Aí dá para aplicar combinação e arranjo? Complica um pouco a vida. Complica. Poderia até aplicar, mas tem que fazer em 2 etapas. Em 2 etapas. Se fizer direto, dá errado. Por que está errado? Porque eu tenho 2 conjuntos aqui, ó. O primeiro conjunto e o segundo, para chegar numa resposta só aqui. Então isso aqui complica, tá? Quando eu tenho um conjunto e quero achar outro, é uma coisa. Se eu tenho o baralho todo no problema, tudo bem, é um conjunto só. Aqui eu tenho 2. Então, aqui nesse caso, eu tenho que usar o quê? Obrigatoriamente o princípio de contagem. Quantos reis eu tenho? 4. Quantas rainhas eu tenho? 4. 4 vezes 4, 16. Porque aqui eu vou ter 2 escolhas aí, né? 2 escolhas. Se ele falar que não é importante, etc., aí você poderia dividir por 2, vai depender do enunciado. Mas sempre tomar esse cuidado, tá, pessoal? Tá? Tem horas que eu sou obrigado a usar o princípio de contagem, não dá para usar as fórmulas, tá certo? Tudo bem? Então aqui eu vou dar uma pausa aí para vocês, acho que já foi o suficiente. Com isso a gente fecha o conteúdo de análise combinatória, tá? Já vimos as permutações, os arranjos, as combinações. Vou passar exercício aí para vocês fazerem, não vou fazer agora, tá? De imediato aí com vocês, porque na sequência aí tem prova. Então eu vou passar exercício para vocês e eu vou
também trabalhar com aqueles testes para vocês fazerem, e para trabalhar bem essa parte de combinação e arranjo. Isso aqui só se aprende fazendo, tem que fazer bastante, tá? Então, o segredo, permutação, eu tenho quantidade de elementos, continuo trabalhando com a mesma quantidade, só troco de posição. Arranjo, eu tenho um conjunto grande, vou pegar um menor, tá? Vou selecionar aqueles elementos. Seleciono, a ordem é importante. Lembra da senha. 1, 2, 3 não é 3, 2, 1. Combinação. Tem um conjunto, seleciono o outro. A ordem é irrelevante. A ordem é irrelevante. Então, por exemplo, eu tenho a história do suco. Morango, goiaba, goiaba, morango, é a mesma coisa, tá? Isso daí, como que eu vou saber? Interpretando o exercício, tá? Que senão vai dar problema. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Não deixem aí de fazer o seu comentário no final, se você gostou ou não gostou, etc. Isso é muito importante para mim, para que eu possa me guiar nessas aulas. Essa aula aqui, eu espero que vocês tenham gostado em especial, porque é um bom trabalho para fazer. Vocês viram que foram vários vídeos aí que eu tive que editar tudo num só. Alguns aí foram trabalhosos, você esperar o pôr do sol para fazer o primeiro. Foram 3 dias de gravação, porque se eu deixasse, por exemplo, hoje eu estou no domingo aqui terminando isso, hoje, por exemplo, choveu o dia todo, já não ia conseguir fazer aquela gravação. Então, esses vídeos, pessoal, tá um trabalho assim considerável, fazer, editar, juntar, pensar neles. Então, é importante que a gente tenha um feedback assim que está valendo a pena esse tipo de coisa, tá certo? E na maneira do possível, eu vou fazer algumas lives com vocês, mas assim no finalzinho das aulas, só para tirar dúvida de quem quiser participar. Tá? Eu não vou fazer correção assim com todo mundo numa live, nem teoria com uma live, porque complica, às vezes as pessoas não estão, a conexão está ruim. Então eu vou insistir nessas gravações que eu acho que ficam legais, onde vocês podem ver quantas vezes você quiser, sem interrupções, sem ninguém. Assisti tudo, fiz tudo, beleza, não tenho dúvida nenhuma, só vou entrar para dar um oi. Beleza, dá um oi, até logo. Espero aí que as coisas melhorem bastante, porque a coisa não está fácil. Nós estamos num dos piores lugares do mundo em termos de pandemia, que é a cidade de São Paulo. Acho que o pior lugar que a gente poderia estar é justamente aqui. É justamente aqui. A coisa está difícil. Então, pessoal, independente do que fala aí fora, fica em casa se possível, tá? Fica em casa. Vale a pena ter um tédio aí de 2, 3 meses e ganhar a sua vida. Porque daqui a pouco nós vamos aprender probabilidade. Nós vamos aprender que probabilidade é a chance de uma coisa ocorrer ou não. Então, vocês vão ver que a chance de um cara com 20 anos, 15 anos, sei lá, ter complicações dessa doença é 0,01%. É quase nada, mas é uma loteria. É uma loteria, porque se for com você é 100%. Tá? Depois nós vamos ver que quando você tem uma mega-sena, a chance de alguém ser sorteado na mega-sena com 6 números é de 150 milhões em uma. E toda semana, normalmente, às vezes alguém ganha. Então, de repente, você se arriscar propositalmente é uma loteria. Você pode, muito provável, se livrar disso numa boa, se infectar. Mas, de repente, você pode ter o azar que você é aquele cara que ganha o prêmio da loteria. Só que aqui você não ganha o prêmio da loteria, você ganha uma passagem dessa para melhor. Então, cuidado, pessoal. Cuidado, porque a coisa não está fácil, tá bom? Um abraço, beijo para todas e todos. Até.